Eu só gostaria de avisar o seguinte: a gente passa uma lista de presença aqui no chat, certo? Assim que a professora Marina terminar a apresentação e antes de começar o debate, a gente lança o link no chat e vocês têm a oportunidade de preencher. É bem rapidinho, 30 segundos, só você preencher seu nome, seu e-mail no link que eu vou colocar no chat, ok? Através dessa lista de presença, a gente emite os certificados para os participantes. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse nosso webinário com um tema tão instigante quanto é esse, especialmente para nós da área da música, né? Muito obrigado, professora Marina, seja muito bem-vinda. Eu passo a palavra para a Bernardina, que vai fazer a sua apresentação. Boa tarde a todos e todas. Saudar a professora Marina, dizer da nossa alegria em recebê-la aqui, né? Dando continuidade ao nosso primeiro ciclo de webinários em psicologia cultural. Já desfilaram aqui muitos nomes, a gente já dialogou com muitas temáticas, né? com muitas questões nesse campo conceitual que é novo para alguns de nós. Muitas pessoas de tantos outros lugares já estiveram aqui conosco, engrossando esse movimento, né, e dando densidade às discussões, e a gente quer agradecer muito pelas pessoas que aqui estão, pelos integrantes do DIPEM, que é esse espaço onde a gente dialoga com a psicologia cultural, com a educação e com a educação musical. E hoje nós temos a sexta edição do nosso ciclo de webinários, com a participação da doutora Marina Pinheiro, que é da Universidade Federal de Pernambuco, é docente permanente da pós-graduação em Psicologia Cognitiva, coordena o Laboratório de Estudos da Dialogia, da Experiência Estética e Criatividade, o DEC, concluiu pós-doutorado no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, no programa de pós-graduação em Psicologia Experimental, desenvolve pesquisas sobre intersubjetividade e psicologia da criatividade, atua especialmente nos seguintes temas: emergência do novo e dialogismo, linguagem e subjetividade, experiências estéticas e processos psicológicos, cultura e singularidade. E nós agradecemos demais pela sua participação, pelo seu aceite, né? Pela sua presença tão forte, tão simpática, e certamente irá contribuir muito com esse campo que para alguns de nós é muito novo. Então, seja bem-vinda, fique à vontade, e que a gente possa voltar para um diálogo bem promissor. A temática está aí na tela, e a palavra é sua, professora. Obrigada, professora Bernardina. Professor Robson, eu acho que eu nunca fui tão bem apresentada, com tantos detalhes. Obrigada mesmo também pela receptividade. E como deu para perceber, né, nessa apresentação, esses são temas que habitam o que eu chamo do núcleo quente dos meus interesses de pesquisa. E hoje eu estou com aquele friozinho na barriga maior, né, porque música, para mim, sempre foi uma coisa muito imensa, muito maior que eu, né, na escola, inclusive, eu me lembro que eu tive aulas de ensino de música, mas tudo que eu conseguia fazer era a clave de sol, que o professor tinha uma obsessão para que a gente conseguisse escrever, mas nunca aprendi a ler música, ou, enfim. E, no entanto, a música retornou no campo das reflexões a partir desse artigo do Ernest Bush, que eu coloco aqui como centralidade da nossa conversa, porque ele traz elementos que respondiam a preocupações minhas no campo da psicologia e também me aproximou de uma forma, digamos assim, mais elaborada sobre a música e com menos medo, né? Entendendo um pouco a psicologia, vamos chamar aí, do violinista, né? Ou da experiência de tornar-se um violinista, que é isso que eu vou debater com vocês. É uma versão que é bem própria ao Bush, esse psicólogo cultural, e de ênfase na relação entre cognição e afetividade, e vai ser muito bacana, de repente, vocês acrescentarem elementos aqui que eu não conheço e que eu estou aqui seguindo as palavras do Bush
por justamente pouca familiaridade com as questões relativas à música. Enfim, essa questão do violino não aparece por acaso na obra dele, né? Na psicologia, em especial na psicologia cultural, o uso dos instrumentos é uma questão caríssima. Então, coloquei uma passagem do Vygotsky, né, na Formação Social da Mente, que ele diz que, embora o uso de instrumentos pela criança durante o período pré-verbal seja comparável àquele dos macacos antropóides, assim que a fala e o uso de signos são incorporados a qualquer ação, esta se transforma e se organiza ao longo de linhas inteiramente novas. Então, como alguns de vocês já devem ser bem familiarizados, né, Vygotsky, ele marca aí um lugar muito especial para o uso dos instrumentos, para o processo, né, de desenvolvimento da cultura e do indivíduo, numa relação em que a gente poderia dizer que essa alegoria dos instrumentos, né, produzidos na cultura, ela passa a ser, inclusive, uma plataforma para ele pensar os processos semióticos, os processos de significação, que constituem, né, a nossa subjetividade, que dão margem à emergência da inovação na cultura. Então, esse era um ponto central, mas eu sempre fiquei um pouco inquieta, porque quando a gente fala de instrumentos, eu pelo menos, um campo assim bem intuitivo, sempre ouvia muito essa questão do uso dentro de uma instrumentalidade, né? E a gente sabe que os instrumentos fazem muito mais com a gente, talvez, do que o que nós fazemos com eles, a exemplo das redes virtuais, né? E de tantos instrumentos que parecem se apossar do seu próprio usuário, assim como a linguagem, se a gente for pensar na mediação semiótica, também transforma aqueles que a experienciam. Então, desde o ponto de partida vigotskiano aí, ele tinha essa questão que surge, né, da leitura dele, dos estudos de Kohler, e aí ele fazia um traço aí, um corte entre filogenético, né, porque ele dizia que esses macacos antropóides, eles eram escravos do seu próprio campo de visão. E, no entanto, em relação às crianças, ele já via aí uma espécie de independência ao campo do imediatismo, né, daquela experimentação, e já via ali o lugar dessa questão do futuro, de uma temporalidade incidindo diretamente na forma como nós utilizamos esse objeto, né, esse instrumento que ele é herdado e que ele se transforma a partir dos propósitos, dos objetivos. Isso é uma premissa, né, dos estudos vigotskianos que pensada para pensar, ela é pensada para justamente elaborar como se dá, né, esse processo de constituição da mente a partir da linguagem, né, a linguagem aí como esse artefato cultural que também transforma o curso dessa relação eu, outro e mundo. E é o próprio Vygotsky, num livro que... Eu botei esses dois desenhos que eu adoro, eu não sei se vocês se lembram dos Jetsons, né? Que, inclusive, foram bastante visionários na época em que o desenho foi lançado. Se a gente for comparar com o que nós vivemos hoje, né? Apenas não existe essa limpeza aí, essa asepsia que o desenho coloca, mas eles foram certeiros em manter, inclusive, uma estrutura social ainda bastante machista, né, a forma de distribuição das atividades, e aí a gente já via, inclusive, como a nossa imaginação, eu acho que vocês já devem ter visto seminários abordando, né, ela permite que a gente dê esse salto, né, na temporalidade, em construir futuros. Luciano, que é um estudioso também da inovação, fala muito dessa coisa da construção de futuros. E o Vygotsky, nesse livro, que é sobre a arte e criatividade na infância, ele vai dizer isso, né, que até mesmo o nosso cérebro não se limita a um órgão capaz de conservar ou reproduzir nossas experiências passadas, é também um órgão combinador, criador, capaz de reelaborar e criar com elementos de experiências passadas, normas e planejamentos. É precisamente a atividade criadora do mundo que faz dele um ser projetado para o futuro, um ser que
contribui a criar e que modifica o seu presente, né? Isso nos leva a pensar que nessas heranças desses instrumentos e nas formas contextuais, sempre únicas dos seus usos, né? Existe também isso que esse filósofo que sempre inspirou meu trabalho, Richard Hort, dizia, né, que esse desejo de transformar o futuro na verdade, um desejo de nos tornarmos autores, de transformar aquilo que ele chama essa marca cega que o acaso nos deu. Ele diz, né, fracassar como poeta forte, e, portanto, para Nietzsche, fracassar como ser humano é aceitar a descrição de si mesmo feito por outra pessoa, é executar um plano previamente preparado, é escrever, no máximo, variações elegantes sobre poemas escritos no passado, né? A gente sabe que até mesmo um poema, enquanto artefato cultural, cada vez que nós acho que a gente lê, algo ali no campo da experiência se transforma e que pode ganhar ressonâncias no mundo, né? Eu trabalho com um poema de Ferreira Goulart, que o Vic Muniz deu um destino muito curioso na sua série Crianças de Açúcar, que inclusive é tema de um outro trabalho que a gente pode conversar noutra oportunidade. Aí, só para falar um pouco dessas relações com o instrumento, eu gosto dessa salada de imagens, mas aqui nessa imagem central, a gente vê uma mulher usando um aspirador de pó, né? E é do filme Eletrodomésticas, de Kleber Mendonça, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, tá no YouTube, em que a gente vê justamente esse cotidiano de uma dona de casa, né, com suas crianças, e ela começa a descobrir e estabelecer relações muito particulares com esses instrumentos aí do seu dia a dia, né? Então, o aspirador, vocês vejam aí que ela parece estar fazendo, né, essa aspiração da própria pele, e enfim, eu não vou contar para não usar o termo que se diz hoje, spoiler, mas é um filme muito curioso, ele é curtinho, é um curta, mas vale a pena assistir, né? Aqui à esquerda tem a fotografia de duas crianças da série Brasília Teimosa, de Bárbara Wagner. Diga-se de passagem, é uma das fotografias que está no acervo do MASP. Ela é pernambucana e ela fez essa série sobre a praia aqui no Pina, né? E a gente tem essas duas crianças nessa pose, quase como se fossem donos, né? Eu gosto muito dessa fotografia porque a gente vê que é como se elas estivessem numa postura de domínio e elas estão posando, né? Ou seja, elas estão ali construindo uma imagem na interação com esse ferramenta, com esse instrumento, né, da câmera. Aqui à direita, a gente tem o Lucian Freud desenhando um garotinho, eu não me lembro mais quem é esse rapazinho, mas você veja que ele também está numa relação tão íntima com a imagem quanto o próprio pintor. Aqui embaixo, a gente tem o movimento Ocupa Estelita, que eu não sei se vocês ouviram falar, eu acredito que sim, em que houve justamente uma mobilização de certos setores da sociedade civil de se apropriar do espaço público quando uma certa área da cidade, muito cara do ponto de vista histórico, estava sob ameaça de construção de um conjunto, né, privado de edifícios que, no final, até acabou se solidificando, apesar de todos os problemas no processo. E aqui à direita a gente tem uma parede de um presídio em São Paulo, que inclusive guardou muitos presos políticos, e a gente vê esse trabalho de, digamos assim, subtivar ou recriar essas paredes. Vocês vejam que eles colocaram um poema, existem palavras marcadas, enfim, todas essas imagens falam um pouco dessa relação com os objetos que atuam na nossa experiência e como nós estamos sempre nesse esforço de torná-los próprios. Para o Ernest Bush, ele vai falar que a nossa experiência com a cultura é de justamente construir essa aproximação, de torná-la própria, porque apesar dela ter uma anterioridade lógica em relação à nossa existência, por outro lado, ela sempre vai oferecer resistências, estranhamentos aos quais nós precisamos agir ativamente para nos aproximarmos, né? Para nos tornarmos com essa cultura.
Então, nesse artigo, indo para esse artigo, que é uma das coisas mais bonitas que eu já li na psicologia, ele me ajudou a pensar nessa questão da mediação e dos instrumentos, para além da ideia de uma instrumentalidade, que eu pensava, né? Como é que a gente pode pensar a ideia de uso fora de uma linguagem que seja da pura passividade? Porque como é que nós usamos aquilo que, vamos dizer assim, que nos constitui, que pode, inclusive, nos usar? Como é que é isso? E aí o Bush começa esse artigo, ele é suíço, então ele começa colocando essas questões, né? Ele diz assim: que tipo de ação é contemplar uma flor, admirar uma paisagem? Qual a função de ações como esquiar, ler um poema, colecionar selos ou pinturas, ou de tocar uma música? Essas ações inúteis talvez nos confronte com a verdadeira e mais amplas razões pelas quais agimos. Então, veja, aquilo que seria, digamos, fora de uma utilidade que a gente visse dentro de uma racionalidade, de algo que se presta, né? Ele está falando aí de uma outra razão que participa dessa forma de relação com os instrumentos. Essa segunda, desculpem qualquer erro aí, foi o meu esforço de traduzir, mas não, eu já vi que não está muito bom. Mas aí no final ele diz, ele encerra, né? O artigo, eu posso depois compartilhar com vocês, se vocês quiserem. Ele pergunta: não seria a incessante busca, e aí ele já trazendo a questão do tornar-se, né, do violino e do violinista, não seria a incessante busca por atingir um som mais bonito, o que revela paradigmaticamente o principal traço da realidade humana, que é a transcendência de si mesma? Então, essas são perguntas que o Bush mexe com a gente, né, na psicologia, para dizer qual o lugar dessas coisas no nosso desenvolvimento, na nossa relação com os instrumentos, com a própria forma como nós construímos propósitos ao aqui e agora, como a gente significa a nossa história e como a gente perspectiva futuros. Então, para isso, o Bush, que parece ter um conhecimento profundo do violino, né, para mim que sou leiga, e a partir desse estudo, ele traz questões que são bem centrais a uma psicologia do desenvolvimento focada nos processos criativos. Então, ele diz que para responder essas questões, ele vai fazer uma filogênese do violino, ou seja, ele quer estudar a história da espécie violino. Eu fiquei me perguntando, inclusive, aonde que a Rabeca entrava. Eu não sei se tem alguém aqui especialista em violino, pode, inclusive, acrescentar, mas ele diz que a origem desse instrumento, em termos da história do instrumento musical mesmo, né, é desconhecida, mas que se tem notícia, visto que a foto desse ficou toda cortada, mas que a história aponta que ele teria seu nascimento na China, né? Esse daí parece que é super antigo, ano, sei lá, 900 e alguma coisa depois de Cristo. Outros falam da Turquia, e que num processo de bricolagem, né, gerou um instrumento que nós conhecemos hoje como violino. Então, ele diz que, de repente, né, como é que surgiu? Então, ele, numa atividade quase de ficcionar sobre a história desse instrumento, ele diz que, talvez, um dia, um humano estava ali a brincar com os fios e cordas, que gerou uma qualidade estética, né, que gerou ali uma resultante inesperada. Então, ele diz que na história desse instrumento ainda se percebeu que, a partir do atrito das cordas, havia uma espécie de prolongamento do som com da varinha, e que isso gerou uma nova dimensão para a ação. Então, inclusive, ele fala que haveria um paralelo nessa evolução entre a beleza do som e a beleza do instrumento, e é assim que ele coloca um pouco a história, né? Porque todos os nossos instrumentos, eles guardam essa herança aí cultural fortíssima, né? Que nos antecede, que é maior que nós, e que o tempo todo nós recriamos, reelaboramos na unicidade singular da nossa experiência. E aí ele vai para um segundo nível da análise, que ele vai falar dessa ontogênese,
que seria já a relação desse objeto na história do indivíduo, que é o tornar-se um violinista. Eu achei muito fofinho essa parte do artigo, porque eu fiquei imaginando nas crianças, né? Ele diz que a idade ótima para se começar o início do estudo do violino é entre 5 e 7 anos, porque nessa idade haveria uma superação de dificuldades sensório-motoras e que haveria uma apuração, né, da motricidade, da percepção que é necessária. E ele fala que se a gente quisesse colocar um objetivo, né, se a gente pensar nessa coisa de uma ação voltada para um objetivo, né, com propósito, essa futuridade que o Vygotsky já dizia, é a procura por esse som mais belo e que, ao mesmo tempo, parece aquilo que mais escapa à experiência, né? Diz que o músico ali, ele tem a sensação de que nunca ainda é aquilo, né? Então, ele fala que tornar-se um violinista, inclusive, é um percurso longo, é um percurso frustrante e que não tem atalhos, requer uma disciplina, né? Como um bailarino, se a gente for pensar na própria corporeidade como instrumento. Ele ainda fala que é uma atividade que requer esse equilíbrio ótimo entre tensão e relaxamento, né, no manejo das cordas, que deixa, inclusive, o queixo vermelho. Ele vai, assim, para detalhes que eu acho que só alguém que toca violino poderia trazer para a gente, né? Eu quase senti a ardência no queixo quando ele descrevia. Ele fala, inclusive, da importância de encontrar também esse equilíbrio ótimo entre velocidade e pressão na produção do som, e que qualquer negligência é respondida pela crueldade da performance. Então, ele fala aí de um processo que seria dos mais penosos, né, e que, por esse motivo, há aí uma tensão em termos da experiência que ela, digamos assim, não é pequena, é uma tensão que, inclusive, ela envolve esse esforço de se tornar, de tomar esse domínio, né? Eu coloquei aqui um gráfico que é do Glaviano, que é um estudioso da criatividade, e ele vai dizer que, às vezes, a gente pensa a criatividade como essa espécie de dom divino ou de um traço individual, ou que a criatividade vem de uma espécie de espontaneidade não treinada. E aí, nesse gráfico, ele mostra como a maestria, o domínio, na verdade, encontra justamente o máximo nível de habituação, de apropriação sobre aquele campo, né, de ação. Então, a criatividade, ela não é oposta à experiência. Nesse artigo, acho que é de 2010, ele vai dizer justamente o contrário, né, que casa um pouco com esse percurso aí de aprendizagem do violino, que é esse momento de encontro, né, entre o mais alto nível de expressão criativa e o mais alto nível de habitualidade no campo de ação, né? Então, veja que essa menininha aí dessa foto, ela provavelmente estava ali nesse esforço, né, de dominar, né? Então, veja que tem toda uma forma que a corporeidade precisa, né, acoplar, que não é uma coisa que eu diria que está na naturalidade do nosso esquema, o peso do instrumento, enfim. Então, ele vai dizer, eu coloquei essa imagem aí do leão, não pensem que eu defendo esse tipo de prática circense, mas o Bush vai trazer essa premissa dialógica muito especial aí, que é do não eu, é o instrumento como sendo um primeiro não eu aí, que a criança precisa apropriar-se, e aí ele vai dizer, a aprendizagem do domínio, né, de to master, de um objeto implica da forma ao desenvolvimento do indivíduo, ao mesmo tempo em que o objeto foi formado filogeneticamente. Neste processo, o indivíduo é levado a acomodar o objeto em sua própria ontogênese. Então, ele diz que é quase como domar, apropriar-se, né? Quase como domar animais selvagens, ameaçadores, né? Então, eu me lembro de uma professora que contava, né, da experiência de um de seus estudantes,
numa escola regular e que o pai queria muito que a criança se tornasse violinista, e inclusive no recreio ele falava que estimulassem, né, a menina a tocar, e que era um som muito ruim e que todo mundo ficava ali meio desconcertado, mas mais do que isso, havia uma inquietação na criança em relação justamente à estranheza do som, ao próprio esforço de dominar essa fera aí, que é esse objeto. Então, o Bush vai falar, né, que entre o entusiasmo, por exemplo, dos pais ou do adulto, né, existe também uma forte ambivalência em tornar-se, né? Então, ele vai dizer que há sempre uma distância, por exemplo, entre a performance interior e a exterior. Entre aquilo, por exemplo, que eu imaginei conversar com vocês e aquilo que eu realmente consigo articular. Imagine no contexto da música, da sonoridade, que a música, né? Eu acho que o Walsner fala, é essa espécie de signo muito especial que vai, parece que acessa direto, assim, bem no mediastino da gente, né? Consegue chegar lá dentro da gente de uma forma muito rápida, muito imediata. Então, imagine como é sustentar, inclusive, fazer a performance sentindo a distância, né, entre a sonoridade que se imagina e aquela que efetivamente se consegue produzir. E aí, a partir disso, Bush traz essa formulação que eu acho muito interessante, né, que é a ação. Toda ação, ela vai implicar em resistências, né, ou seja, confrontar-se com resistências que produzem um campo de ação a seus possíveis. Então, a máxima dele é que a action meets resistance, ou seja, os objetos não são passivos, né? Se a gente for pensar naquela diferenciação sujeito-objeto, né, dado pela tradição cartesiana, os objetos são ativos em sua resistência. Os objetos têm efeito sobre a forma como eu me aproximo, né, como esse domador aí de leões. E ele fala que essa experiência do violinista, né, ele fala um pouco dessa procura por uma utopia, o termo que ele usa, que seria esse momento extremamente evanescente em que o sujeito, ele quase não se diferencia do objeto, o sujeito sente-se como nada mais do que um belo som, ele é aquele som. Essa seria a utopia, ou seja, há uma espécie de prolongamento, cessa-se essa distância aqui entre o domador e o leão, talvez o domador tenha se tornado o próprio leão, né? É como se houvesse aí a suspensão dessas resistências, é como se acontecesse ali essa espécie de unidade não resistente, né? Como se essa outridade, esse não eu que gerava esse sentimento de despossessão, né? Mas que ali haveria essa espécie de continuidade, né? De cessação de bordas, de suspensão de diferenças, e que isso seria a verdadeira utopia. E aí isso me lembra um pouco esse estudo de Natália Albuquerque Silva, né, que foi sobre como nascem as metáforas no repente, um estudo em psicologia cultural e dialógica sobre processos criativos do cantador de viola. E aí eu recortei aqui uns fragmentos da entrevista que ela fez com um participante, que era um cantador, já com alguma experiência, né? Ele não era dos mais antigos, mas ele tinha uma boa posição, e aí ele fala um pouco da história dele com a viola, né? Em termos dessa ontogênese do tornar-se um violinista. Então, a pesquisadora pergunta, eu queria entender, porque é um percurso longo, em que momento você passou a se identificar como cantador de viola? E aí ele responde, então, assim, tem aquele período escuro, né? A ponte de madeira, como se diz, que cai e não cai. Você fica naquele período que você não é conhecido, você está começando, você não participa das cantorias oficiais, você não participa dos festivais, você também não tem a bagagem de enfrentar quem já está consolidado, não é? Aí você fica naquela insegurança, né? Naquela transição. Eu vou chegar, não é?
E aí um período que passa, e assim, eu mesmo, você fica, eu acredito que, não sei com os outros, mas você fica com medo de não chegar. Eu achei muito bonita essa passagem, essa metáfora que ele faz da ponte, né, dessa travessia. Eu acho que cada um de vocês aí pode ter pensado em momentos que vocês se sentiram nessa ponte, esse medo, né, de não conseguir, essa ponte que balança, né, essa ponte instável, em que você vê o outro lado, mas você não sabe se você consegue cruzar, né, atravessar. Então, essa ambivalência, essa sensação justamente da estranheza em relação àquilo que, ao mesmo tempo, está em você, em termos do que você se propõe como um objetivo, e, ao mesmo tempo, se mostra tão distante, só como alguns sonhos podem construir, né, em termos de uma representação onírica. E aí a pesquisadora pergunta, e você tem lembranças de ver se seus familiares cantarem, improvisarem? Aí ele diz, sim, muita, tipo, quando antes de cantar, eu já sabia tocar viola. Veja que interessante. Antes de cantar, ele já tocava viola, porque muitas vezes eu acordava no quarto e tinha, veja só, como a atividade desse objeto também, e tinha uma viola ali em cima da cama, na outra cama. Então, eu me deparava com um instrumento, né? Aí eu pegava o instrumento, entendeu? Mas, às vezes, eu ia chamar meu pai, ele estava lá cantando, então, às vezes, eu passava, eu escutava eles combinando, aí eu ia lá, dar uma olhada, assim, não ficava, mas via, né, o movimento. E aí, aquela viola depois ia para casa. Veja, que é um objeto que tem toda uma agentividade, ele é ativo, é um objeto que tem todo um significado ali. Quando eu acordava, parece um outro dele mesmo, né? Eu acho lindo esse jeito que ele fala. Quando eu acordava, eu via a viola na cama lá, ou no sofá, ou em algum canto da casa. Então, o Bush vai falar disso que ele chama dos objetivos superordenadores, porque ele se pergunta, né? Ele vai dizer, por que algumas crianças, por exemplo, desistem de ser violinistas? Por que outras, por outro lado, vão perseguir isso ao longo da vida toda, né? Como é que nasce, por exemplo, no balé, um Baryshnikov? O que permitiu que eles suportassem, né? E aí ele vai falar desse papel desses objetivos superordenadores. Então, ele vai dizer, nesses termos que eu uso, aprender a tocar um violino é um objetivo dominante ou um superordenado, né? Eu não sei bem como traduzir, um objetivo superordenado. Os objetivos superordenadores, eles estão distantes no tempo, mas comandam as ações no presente, no qual, assim como os exercícios com violinos, podem não ser prazerosos em si mesmos, né? Então, é verdade que esses objetivos distantes vão, usualmente, serem atingidos por etapas, né? Por passos, por degraus. Então, a recompensa intermediária, né, pode justamente fortalecer essa motivação. Só que motivação é um termo, minha gente, que vocês sabem que fala muito e nada ao mesmo tempo, né? Então, ele vai trazer que existe aí essa relação com os objetos que não só são relações objetivos-instrumentais, mas são subjetivos funcionais. Como o cantador de viola da história da dissertação de Natália, há um simbolismo muito especial e que transforma completamente esses objetivos. Então, os propósitos, os objetivos, essas metas, são gestadas numa história afetiva que muitas vezes vai para além do sujeito. Então, ele fala aí justamente desse simbolismo como uma marca que, digamos assim, atravessa a própria experiência com esse objeto, nessa espécie de semiose afetiva, onde, no caso do violino, a gente pode encontrar,
inclusive, como um dos objetivos superordenadores, o mitema, né, do som, de encontrar esse som puro, de encontrar, deixa eu só ver o tempo para eu não me empolgar aqui, de encontrar esse som puro, né, essa espécie de acomodação aí, subjetiva, pessoal, que faz com que esse sujeito sobreviva às ambivalências, à angústia, que ele consiga atravessar essa ponte. Então, para o Bush, a afetividade ela vai ter um lugar muito central na forma como nós aprendemos, né? Ou seja, para Bush haveria uma indissociabilidade entre afeto e cognição, e mais do que isso, seriam os afetos que regulam a nossa ação. Mas os afetos, como ele diz, sendo reguladores, tem um R aqui que não existe, sendo reguladores da ação, contribuem para uma considerável extensão do seu sucesso. Mas elas fazem muito mais do que isso. Elas constituem, vejam que interessante, esta muito pouco estudada percepção de si mesmo sendo um autor. O Bakhtin, como vocês sabem, é um grande representante do dialogismo. Ele vai dizer que o autor, ou o ator social, por exemplo, eu não posso ver a mim mesmo enquanto eu falo, e agora eu não posso ver sequer o rosto de vocês. Isso, para mim, gera uma certa ansiedade no meu processo comunicativo, porque tudo que eu posso saber sobre a minha performance agora se dá através do olhar de vocês. A audiência é essa autoridade que fornece uma imagem de mim que, no meu ato aqui, ele é, sobretudo, um ponto cego. E aí o Bush vai um pouco mais adiante, né, nessa formulação de que o autor é um ponto cego para si mesmo, dizer, não, existe essa percepção de si como sendo um ator que é marcada por essa afetividade, muitas vezes ambivalente, hesitante, ou essa afetividade dessa sensação de triunfo, né, essa evanescente experiência de uma utopia de não ser nada mais que um belo som. Então, essa afetividade aí, ela não está dissociada, por exemplo, desse simbolismo. A gente diria que a ponte entre afeto e cognição se posiciona exatamente nessa polivalência de signos da experiência, signos que são gestados por essa história, né? Então, veja que a viola leva aquele cantador para muitos lugares, né, da própria história, da região, da cultura, um lugar que ele se imagina, um lugar que ele viu os outros serem. Então, esses signos, eles são polivalentes porque eles vão implicar redes de memória, redes de afetividade, vetores afetivos que falam dessa relação de como esse instrumento, inclusive, existe como uma peça destacada no campo do ser. Esse instrumento, inclusive, se torna a marca da identidade daquele que o utiliza, vamos dizer assim. E aí o Bush traz a importância justamente desses fantasmas, né? Fantasma como uma espécie de mito individual, os mitos individuais, que a gente só tem acesso a partir de fragmentos. O professor Robert Innes usa uma noção que ele pega de uma crítica de arte, né, estudiosa da semiótica nova-iorquina, que se chama Susan Langer. Ela fala em signos presentacionais. Porque, se a gente for pensar num esquema simples, né, o signo ele sempre está no lugar de alguma coisa para alguém. Então, o signo é sempre uma representação de uma certa capacidade de algum objeto que o extrapola, que ele, inclusive, recria na relação com um interpretante, seja uma outra pessoa ou outro signo. E os signos presentacionais, eles vão ter uma característica ainda mais particular, porque os signos presentacionais, como o próprio nome indica, mais do que representar, eles seriam a própria presentificação, eles seriam essas imagens da vida sentida.
diferenciando-se do registro conceitual da ordem discursiva, mas explicitando e elaborando marcas, né, traços, inscrições dessa afetividade, no sentido, inclusive, estético da experiência, isto é, como uma irrupção de uma imagem carregada de afeto. Ela fala isso na experiência, eu acho que ela traz isso no campo da experiência literária, será? Mas eu estou querendo fazer essa aproximação para o campo da música, né? Então, ele vai falar, né, que a completude semiótica dessas formas presentacionais estão para além da linguagem, mas não estão para além do sentido. É interessante como certas melodias são capazes de nos desconcertar e marcar uma certa face de um inominável, de alguma coisa que a gente quase não consegue dizer sobre. Então, esses signos, explica o professor Robert Innes, da Universidade de Massachusetts, Lowell, são marcados tanto pela incompletude quanto pela resistência em serem colocados em palavra. Eles são quase como um semidito, mas, ao mesmo tempo, eles são cheios de afeto, eles são cheios de sentido, eles são capazes de organizar tramas de significados anteriores, como se essas últimas fossem precárias na capacidade de dizer, guardando sempre essa porção de semidito, né? Como essa espécie de arrebatamento. E isso, para mim, né, eu já estou... Vocês devem estar mortos de cansado, espero que vocês ainda estejam aqui. E isso, para mim, se aproxima um pouco da questão do próprio lugar da ficção. Ou seja, enquanto essa experiência estética que recria o todo de nossa vida. Então, tem um artigo muito bonito, que vocês encontram facilmente na internet, desse autor argentino que se chama Juan José Sayer. Ele escreve um livro muito bonito chamado O Enteado. E aí ele vai tentar dizer para ele, né, o que é, para a gente, o que é a ficção. E ele diz, ao ir em direção ao não verificável, a ficção multiplica ao infinito as possibilidades de tratamento. Não negam a suposta realidade objetiva. Ao contrário, submerge-se em sua turbulência, desdenhando a atividade ingênua que consiste em pretender de antemão como essa realidade se conforma. Não é uma claudicação entre tal ou qual ética da verdade, mas sim a busca de uma ética um pouco menos rudimentar. Então, talvez, se a gente for pensar nessa questão, né, dos fantasmas, dessa dimensão invisível que atravessa a experiência, como, por exemplo, de tocar o violino, a gente vai encontrar esses temas e essa sonoridade que, digamos assim, extrapolaria os méritos objetivos instrumentais ou, numa linguagem mais frouxa na psicologia, ou meramente motivacionais. Há algo que os excede, que complexifica a verdade, o campo das verdades humanas e potencializa também o universo, digamos assim, das nossas ações. Então, a gente pode dizer que, por exemplo, naquela pequena violinista, que ela vai precisar de um tipo de ficção que sustente o peso das resistências que ela vai encontrar nesses objetos, nesse instrumento, né, para tornar-se uma violinista. Então, a ficção seria um registro, inclusive, inerente à nossa própria realidade psíquica, isto é, uma realidade construída pela unicidade ativa e singularizante, que transforma criativamente as relações eu-outro mundo, através de uma semiose afetiva, gestada na intimidade dialógica da relação junto à autoridade cultural. Então, veja que naquele exemplo, a intimidade, aí ela aparece como essa viola que se desloca na cama, na sala, no imaginário, e que encontra ali nos fantasmas individuais um lugar muito especial e que faz dele um cantador, inclusive que ele diz um cantador profissional. Então, o que a gente está chamando aí de experiência estética? Para isso, a gente pode ir para a hermenêutica gadameriana, que ele escreve maravilhosamente bem o que seria essa experiência estética
Isso que a gente fala como a procura de uma utopia. Então, o Gadamer vai dizer, a experiência estética não é apenas uma espécie de vivência ao lado das outras, mas representa a forma de ser da própria vivência. Assim como a obra de arte é o mundo para si, também o vivenciado esteticamente como vivência distancia-se de todos os seus nexos com a realidade. Imagine ser apenas um som. Parece, inclusive, que a determinação da obra de arte é tornar-se uma vivência estética, ou seja, e eu adoro essa parte, arrancar de um golpe aquele que a vive dos nexos da sua vida por força da obra de arte, sem deixar de referi-lo ao todo de sua existência. E a gente volta para aquela primeira questão do Bush, né? Qual é o propósito, né, da gente admirar uma paisagem, né, contemplar uma paisagem, escutar uma música? Ele diz, aí é que a gente encontra o coração dos propósitos, uma outra racionalidade para o nosso próprio campo de ação. Então, a gente está vendo aí a experiência estética, ela não é, digamos assim, apenas aquilo que diria da ordem do belo ou do mitema do som mais puro, como ele diz, mas a experiência estética, ela encontra aí a marca de uma descontinuidade, de uma interrupção do curso costumeiro das coisas, e, ao mesmo tempo, o seu retorno a eles, mas agora de forma transformada. Como ele diz, aquilo que o arranca de tudo é o mesmo que devolve o todo do seu ser. A experiência estética, então, essa utopia bushiana, seria essa forma de conhecimento que suspende a borda entre sujeito e objeto. Há uma espécie de autoesquecimento e que coloca em jogo essa outra gramática do não controle, desculpem, faltou um não, que é a gramática desse patos, do arrebatamento. É importante a gente destacar que não se trata de uma fratura da realidade, como a gente viu com Sayer, mas da expansão, do aperfeitamento da realidade de quem somos, do objeto que trabalhamos e do mundo com o qual nós nos relacionamos, mundo esse povoado por memórias e por futuridades. Então, ele vai dizer que haveria essa heterogeneidade de enunciados e amplificação da ambiguidade simbólica produzida pela experiência estética, além dela ter uma pretensão de duração. Isso eu acho muito bonito, né? Eu imagino que para o músico, de repente, fazer aquele som é algo que talvez ele nunca mais consiga repetir daquele jeito, daquela forma. Tem um filme de jazz que se chama Splash, enfim, eu não me lembro, que é a história de um baterista, né? Então você vê ali a mão dele sangrando, mas é essa espécie de êxtase, essa espécie de transe, que não significa uma ruptura, mas a devolução da sua própria verdade. Então, para concluir, olha aí, espero... ele vai dizer, né, que o Bush, que o som do violino é um paradigma para problemas mais gerais, e ele exemplifica a construção cultural do indivíduo e dos objetos, né? Ele demonstra justamente o tamanho com o qual esses processos não simplesmente produzem uma maestria isolada, mas sistemas de significado, eu diria, inclusive, de significações afetivamente produzidas. Então, essa maestria não é independente dos objetivos, e esses objetivos são polivalentes e ancorados em redes de ações coordenadas, de pensamentos, de crenças, de regras, de valores que articulam essa dimensão dos nossos mitos individuais. Mais do que isso, os objetos estão em movimento. Eles mudam com o fluxo da cultura por um caminho, né, por um lado, e com a natureza e o progresso das ações do indivíduo por outro. É isso, gente, que eu tinha elaborado para conversar com vocês, e agora eu acho que eu posso me libertar desses slides para a gente poder conversar um pouquinho. Obrigada. Professora Marina, a gente agradece imensamente. Eu estou profundamente tocada por essa exposição tão cuidadosa, né? Por essa estética tão linda, por essa sensibilidade, pelo preparo de um material e de uma fala
atravessado de poética e de sensibilidade, né? E da racionalidade sensível. Então, eu fiquei pensando nessa contribuição extraordinária para os professores de um curso de música, para os estudantes do curso de música, para os pesquisadores, né, para os demais que aqui estão. Essa dimensão que você traz na sua exposição e que me faz pensar em várias coisas quando os alunos estão falando do campo de estágio e passam a tratar o instrumento ou a voz como um prolongamento de si mesmos, né? E sua fala me ajudou a entender colocações do tipo toquei com a alma, cantei com a alma, né? Então, é de um aprofundamento esse seu campo exploratório, esse seu percurso investigativo, de contribuir demais para a gente compreender isso que a gente vai fazendo, compreendendo só pela superfície, né? Então, eu quero já lhe agradecer e não vou me prolongar, porque eu imagino que algumas pessoas queiram fazer perguntas, né? Mas pensar, né, em coisas caras como essa, de pensar essa produção na transcendência de si mesmo, no lugar que rompe, que interrompe e que retoma, né? A escrita do próprio sujeito na arte de cantar, de tocar, de compor, né? Então, eu quero lhe agradecer de modo particular com essa minha fala e na representação do coletivo do DIPEM, da licenciatura em música, de todos os que aqui estão. Nesse momento, a gente vai abrir para que as pessoas se inscrevam, não é, para perguntar, para dialogar com essa exposição maravilhosa, usando o microfone ou escrevendo aí sua questão no chat. Tatiana, Robson, querem fazer alguma colocação antes que os outros se preparem para o diálogo? Eu só queria ressaltar que eu coloquei o link para a lista de presença no chat, né? Então, gostaria de pedir a todos que registrassem sua presença através do preenchimento desse formulário que está no chat, ok? Através disso, a gente emite os certificados. Bem, enquanto o pessoal coloca suas questões aí, eu queria parabenizar a Marina, foi realmente, assim, intenso como você é, quem lhe conhece sabe da sua intensidade, da sua afetividade nas coisas que você faz, né, sempre bem Marina, né, essa coisa, assim, bem linda mesmo, ela é poesia pura, Berna, tudo que ela faz é assim. E eu fiquei pensando a gente tinha um projeto, Marina, antes no DIPEM, eu, professor Robson, professora Berna, fazemos parte do DIPEM, tem outros colegas nossos que participam também, nós temos alunos aqui que participam, temos professores, inclusive temos um professor do curso de música da Bahia, que está aqui conosco também, e um público bem eclético, né? Pessoas da área da psicologia que vieram, alunos da licenciatura, todo mundo. E eu fiquei aqui pensando, nós tínhamos um projeto que era sobre a escolha do instrumento musical. Encerramos esse ano e começamos um outro, né? E esse outro também, de alguma forma, remete a esse instrumento na performance do músico. Então, a gente tem algumas inquietações que a gente está buscando compreender, porque, e vai muito na linha do que você disse, porque nós temos um músico que já construiu uma relação afetiva com o seu instrumento, ele já, o instrumento faz parte da sua ontogênese, e ele vem para a licenciatura, e quando ele chega aqui, ele se depara com formas novas, formas diferentes de tocar aquele instrumento que ele já penou, né, para dominar.
como você disse, para domar o instrumento. E o que a gente está querendo ver é exatamente essa dinâmica, como é que alguém que já é músico, que já tem uma performance, muitos são músicos profissionais, vem para a licenciatura e, de repente, se depara com coisas, digamos assim, saberes mais teorizados, e que ele vai precisar reorganizar a sua trajetória, aquela sua história com o instrumento. Isso não é fácil, né? Isso demanda um esforço muito grande para esses músicos, e sem falar que ele vai precisar aprender também a ensinar o que ele sabe fazer, mas não para aquela relação de 1 para 1, numa aula particular, uma escola assim, mas ele vai para o ensino regular, onde ele se depara com uma escola que não tem instrumentos musicais, onde ele se depara com pessoas que não querem aprender um instrumento, mas que ele precisa ensinar música. Imagine a cabeça dessa pessoa, como é afetada, né? Então, eu queria falar um pouquinho disso, exatamente porque a gente está querendo entender como é que se dá essa quebra. Eu achei interessante isso que você disse, às vezes não é uma quebra, mas é um retorno, é uma volta para aquilo que a pessoa já fazia, né? Então, a cabeça fica fervendo aqui com tantas informações que você trouxe. Gente, Tatiana e Bernardina, muito obrigada pelas questões. Como eu falei, eu nunca pesquisei no contexto da música, mas eu gostei muito do que a professora Bernardina trouxe no primeiro momento sobre a questão da própria voz, né? Então, o nosso próprio corpo, ele pode se tornar uma espécie de não-eu para a gente, quando a gente precisa apropriá-lo de uma forma que não participaria dos nossos esquemas, digamos assim, mais naturais ou herdados, né? A voz, inclusive, a gente fala, ela tem um lugar muito forte, inclusive, no dialogismo, porque desenvolver uma voz própria, fazer, por exemplo, em termos do lugar social da mulher, ela ter uma própria voz, que sempre foi... Então, isso é bastante desafiador, a gente se sente naquela ponte, né, que o sujeito de Natália falou, que a gente não sabe se a gente vai conseguir atravessar, e aí, nesse sentido que Tati está trazendo, do professora Tatiana, Pode chamar Tati. Rapaz, né, que vai para uma... que Tati falou do professor que vai para a escola, então é uma tarefa que eu acho que ela precisa começar pela construção de uma relação afetiva com o objeto. Eu acho que nós não nos tornamos tal coisa sem que a gente tenha, como eu digo para os alunos de psicologia sobre entrevista, sem que a gente tenha arado a nossa terra subjetiva, preparado a terra para que aquele instrumento possa brotar na gente, seja um conceito, uma teoria, seja a nossa própria voz, seja o domínio. Então, eu penso que, porque a música, ela tem também toda uma relação bastante abstrata, né, formal, e eu acho que o grande desafio é a gente conseguir fazer com que esse sujeito possa, ali naquela interação com um grupo de histórias tão heterogêneas, construir uma relação significativa, né? E eu imagino como deve ser desafiador também para o músico tornar-se, né, professor, porque ele precisa ter aí também os seus fantasmas em relação à transmissão daquela cultura, né? Que nem esse cantador, inclusive, do contexto da pesquisa de Natália Albuquerque, ele também era formado em letras, ele era professor, então ele tinha toda uma paixão com a questão da transmissão, para além, inclusive, da audiência de uma cantoria. Tinha uma questão ali de manter viva, né, de tornar as pessoas em contato com essa possibilidade. E eu acho que a gente não tem como fazer isso se não for recuperando um registro afetivo, que é bastante diferente da dimensão da tecnicalidade, ou como meu professor de música queria que eu aprendesse, eu tinha problemas de caligrafia, penso que naquela época a gente tinha até caderno de caligrafia. Imagine escrever uma partitura.
Então, aquilo me sequestrou de qualquer relação mais espontânea, mais experimental. E aí, o meu jeito de gostar da música na época, né, era através da dança, que era uma forma do meu corpo poder ressoar, mas aquela formalidade era muito gigante. Então, eu acho que qualquer coisa que a gente queira aprender e que venha transformar ou permitir esse reencontro com uma parte da gente que a gente nem lembra, ela precisa começar pelo trabalho afetivo, pelo trabalho vivencial, de encontrar essas raízes na história de cada um, raízes significativas, para que dali possa brotar uma aprendizagem criativa, né? Que é um termo que está muito, muito em voga. Eu costumo dizer que eu não aprendi nada que quiseram me ensinar, eu só aprendi aquilo que eu guardava questões que eu nem eu mesma sabia. E eu acho que esse texto do Bush, quando ele fala dessas coisas de fantasma, como esses mitos particulares, né, que a gente só tem acesso, às vezes, a pequenos fragmentos, que aparecem assim que a gente eles não estão ali conscientes na gente, né, às vezes a pessoa não sabe porque ela se tornou músico. Eu gostava de tirar um som e ali me tornei, mas é interessante a gente trabalhar, como o Tati, inclusive, conhece bem a questão da história, dessas trajetórias, né? E conseguir fazer dessa experimentação não só aquilo que está no campo da parte dura, né, das ambivalências, como o Bush fala, do queixo, da diferença da performance, mas que seja também um contato com aquilo que a gente pretende se tornar, né? Então, por exemplo, para mim, dominar a minha própria voz como professora foi uma coisa muito difícil, né? Muita insegurança no caminho. É uma coisa que me foi muito penosa, porque eu gostava de estar com os estudantes, mas eu me sentia, às vezes, muito inquieta, eu tinha que, inclusive, trabalhar conteúdos que não tinham lá essa relação com as minhas questões, e muitas vezes a minha voz sumia no meio da aula. Sumia. E os alunos, muito pacientemente, eu sempre tive estudantes muito generosos comigo, a gente conseguiu construir como conversação. Então, eu acho que se tem uma coisa que a psicologia dos processos criativos ensina, né, é a importância da gente recuperar essa indissociabilidade entre afeto e cognição. E afeto, se a gente for olhar até no dicionário de filosofia, de latim, etc., afeto, ele tem uma raiz que fala de inscrição, é aquilo que marca, é uma força, né, que está ali na gente muito antes de qualquer construção mais reflexiva, né, o vídeo dos bebês que se emocionam ouvindo a voz da mãe cantar, eu acho que tudo isso dão provas dessas formas de inscrição afetiva do mundo em nós, e que ela é o ponto de partida para a gente pensar qualquer coisa, né? Então, imagine para aprender coisas que são do domínio da arte, né? Eu até entendo assim que se eu for um bombeiro, eu preciso aprender todos os procedimentos lá de salvamento, etc., porque, enfim, música também, mas os dois, para essas duas ações, tem essa dimensão não manualizável que precisa ser trabalhada de forma que esse sujeito consiga atravessar essa ponte para o seu próprio futuro, que muitas vezes redescobre a própria história de quem ele foi, né? Não sei se viajei muito longe. Sim, eu fiquei pensando também no trabalho, sua exposição também me fez lembrar o trabalho de um colega do Instituto que pesquisa no campo da musicoterapia, né? Então, ele fez um trabalho muito interessante com idosos e idosas de Goiás, porque o doutorado dele foi lá, e eu fui assistir a apresentação que ele fazia para esses idosos depois que defendeu, né? Então, as músicas que a entrevista dava conta das músicas que marcaram a trajetória de vida daqueles idosos. Aí já não é mais uma projeção para frente, uma projeção temporal, é uma projeção, é uma viagem para trás. Então, a música que fez a senhora lembrar da primeira vez que ela dançou com o marido. E como esse marido já havia morrido, né, ela chorava muito. E como ele fez também na pesquisa, ele usou alguns instrumentos para aferir pressão, batimentos cardíacos. Então, quando se narrava esse episódio da lembrança, quando essa memória e essa lembrança
apresentava esse estágio, esse envolvimento do sujeito com aquele evento, ele tinha toda uma alteração fisiológica. Não é? Aí eu fui pensando, né, nesses signos também que vão marcando essa história, né? A organização desses sentidos, como você foi falando, e eu fui compreendendo melhor, podendo ler melhor aquela investigação, que é inclusive muito bonita. Então, perguntas, eu dei uma olhada aqui no chat, não há muitas considerações, não é? Destacando a importância da sua fala, elogiando, mas o pessoal não escreveu aqui nenhuma pergunta. Tem uma, Berna, agora. Tem aí, agora. Então, você quer ler ou eu leio? Leia, pode ler. Pronto, tem aqui de Rodrigo, né? Marina, na sua experiência, que lugar a arte, aqui a música, mas não só ela, tem ocupado na relação com a psicologia? Estabelecer diálogos com ela, de um modo geral, parece ser algo distante por parte de psicólogos e psicólogas. Acho que por isso é uma questão cara a nós da psicologia. É o Rodrigo Lira que faz essa pergunta. Uau! Rodrigo, muito obrigada por sua pergunta. Eu acho que ela é muito especial. E ela mesmo, eu acho que dava para a gente fazer muitas discussões, né? Porque a gente sabe, até mesmo o Vygotsky, ele escreve uma psicologia da arte, né? Mas a gente sabe que esse lugar sempre foi muito de franja, de borda, né? A arte na psicologia, apesar de que os grandes pensadores da psicologia liam e vivenciavam muita arte, para poder, inclusive, ter, como eu disse, essa terra preparada, né, para que aquela construção pudesse ressoar tão fortemente na cultura. Então, assim, o próprio nascimento da psicologia, né, nos laboratórios de psicofísica, era a tentativa de construir uma psicologia baseada no estudo das sensações, na forma como o mundo impacta. Então, era uma tentativa de, inclusive, construir uma ruptura do estudo da estética no sentido filosófico, metafísico, e construir um caminho objetivo, empírico, de acesso a esse campo aí das sensações, né, da impactação. Mas a paixão pela objetividade, nos laboratórios do Wundt, do Fechner, né, fizeram que justamente tudo aquilo que era mais importante no campo dessa experiência fosse sendo pouco a pouco diluído, apagado, né? Eu acho que eu colocaria assim, que a sua pergunta confronta a gente com dois níveis de dicotomia marcantes da psicologia. Uma primeira, que o Bakhtin denuncia até do ponto de vista da relação de outras ciências, que é a separação entre ciência, arte e vida. Ele fala que a separação entre ciência, arte e vida é uma forma de cada uma dessas instâncias não terem que responder pela esterilidade da outra. Por exemplo, a ciência que não dialoga com a arte, ela inclusive paga com o preço da esterilidade artificial dos seus achados. Uma arte também que não quer dialogar com a vida, ela cria uma linguagem que só ela consegue escutar. Então, ele fala da importância dessas três dimensões arcarem com a responsabilidade mútua e se unirem na unicidade da experiência real, concreta, histórica, né, do ser. Isso é um ponto, né? Essa dicotomia entre ciência, arte e vida, em que, infelizmente, a psicologia ela acabou colocando muito nas franjas, num lugar muito, que eu ainda considero muito periférico, o lugar das artes enquanto não só um processo psicológico, mas como uma psicologia também orientada artisticamente, né? Ou seja, não a arte como uma espécie de exemplo ou apenas de experimento de processos, mas como as artes também têm a ensinar e ampliar a própria compreensão da psicologia em termos, eu diria até mesmo, do seu propósito enquanto discurso. Uma segunda coisa que a questão de Rodrigo faz a gente pensar é também na dicotomia clássica entre corpo, afeto e linguagem, que é marcante na psicologia. Corpo, afeto e linguagem. Então, ao mesmo tempo que a gente sabe que essas três dimensões são simultâneas,
né? Eu falei aqui um pouco dos signos presentacionais, né? Que une essa corporeidade que se impacta, né? Enfim, mas a gente não tem ainda na psicologia essa articulação de uma teoria que dê conta efetivamente de como a gente poderia situar esse entrelaçamento, né? Porque corporeidade não é corpo, né? Que corpo é esse? Nem é o corpo do cérebro, que é uma parte dele, e que outra corporeidade? A gente não tem uma resposta, né? Então, a gente tem teorias da afetividade, teorias voltadas mais para a questão do corpo, da sua fisiologia, ou de uma herança aí neurológica, né? Com forte impacto das neurociências, e a gente tem as questões da linguagem, que às vezes trata de uma forma ou muito abstrata, ou como se ela não tivesse uma dimensão aí corporificada, enganchada na nossa própria forma de sentir. Então, eu acho que a gente está falando de desafios que só esse diálogo muito próximo e sustentando, inclusive, a alteridade, a distância e o território de ignorância que a gente tem em relação a aquilo que eu acho que marca de forma mais singular a nossa humanidade, né? Que são as nossas produções que a gente aprendeu a chamar como artística, né? Dentre outras. Sim, há alguém mais que quer fazer perguntas? Tem um comentário aqui do Eduardo Bruno, dizendo que gostou muito da pergunta de Tatiana e da resposta da Marina, mas não tem nenhuma pergunta aqui no chat. Alguém quer fazer o uso do microfone? Oi? Eu gostaria de fazer uma consideração. Pois não, Robson, fique à vontade. Eu estava esperando mesmo. Marina, não é bem uma pergunta, é algo que eu fiquei pensando no decorrer de sua apresentação, e, assim, é um comentário, e gostaria de pedir que você, talvez, expandisse esse comentário. Primeiro, assim, eu fiquei bastante impressionado com como, na verdade, como o Bush, e você deixou bem claro isso na sua apresentação, como ele dá voz, né, consegue descrever certas sensações que muitos de nós que estudamos um instrumento musical por muito tempo, a gente tem, mas não consegue falar o que é exatamente, e eu vi ali nas palavras do Bush, na sua apresentação, essas coisas ditas de uma forma que, poxa, é isso mesmo, eu pensava isso, só não sabia dizer, né? Aquela história, por exemplo, da performance que a gente imagina versus a performance que a gente consegue fazer, né? A performance exterior é algo que persegue a gente que estuda instrumento a vida toda, né? E ele diz de uma forma que a gente, é isso mesmo, agora eu entendi essa história, né? Mas, como eu sou da educação musical, tem uma parte da sua apresentação que me chamou a atenção e que eu fiquei pensando sobre ela. Aquela história quando o próprio Bush pergunta por que, então, algumas pessoas prosseguem nesse aprendizado, nesse contato, e outras não. O que acontece nesses casos, né? E, assim, claro que eu não tenho uma resposta pronta, eu só tenho uma resposta imaginada nesse momento aqui de interação, que diante de algo que você também falou sobre a dimensão estética, eu imagino que, e assim, por experiências também nessa área, né, tanto com o ensino de música, quanto por ter sido ensinado durante muito tempo, que muitas vezes o processo que a gente passa para aprender música, geralmente com um professor particular, né? É uma relação de 1 para 1. Esse processo, ele tem um perigo muito grande, que é justamente se concentrar tão fortemente nas dimensões técnicas do instrumento, nas dimensões concretas do que você tem que fazer, que nos distancia dessas dimensões estéticas que são da própria música, né? E que é essa dimensão que é mais abstrata, não é a dimensão de como eu posiciono a minha mão no violino, né? De como a tensão que eu devo colocar no arco, embora eu não seja violinista, mas eu estou tirando da minha experiência com o piano e aplicando aqui para o violino, né?
Então, a gente passa por um aprendizado, vamos dizer assim, técnico, concreto, muito duro, né? Muito, às vezes, muito desgastante. E eu acho, talvez, que se o professor, nessa relação com o aluno, não tem o cuidado apesar de que essa técnica é necessária para você progredir, ou para você melhorar a sua performance, mas no momento em que ela separa você da dimensão estética, que é fundamental para qualquer forma de arte, então você perde o sentido de estudar aquele instrumento e pode ser que isso acabe por afastar a pessoa desse caminho. E talvez aqueles que consigam manter essa dimensão estética em contato com o seu aprendizado técnico é que talvez prossigam. Não sei se isso faz sentido pelas coisas que você leu e colocou do beijo, mas assim, é o que eu fiquei pensando nesse Maravilhoso. momento. Muito obrigada pela questão, professor Robson. Enquanto você estava colocando essa questão, eu lembrei daquele refrão da música de Caetano, que ele diz, como é bom poder tocar um instrumento que ele faz, né? Eu acho que é daquela música que ele fala da tigresa, das unhas negras, né? Então, tem um momento que ele fala, como é bom tocar um instrumento. Então, eu acho que se a gente... Concordo completamente com o que você está falando, porque, veja, é como se, pelo menos que foi o único estudo que se aproximou um pouco de música, é como se a gente precisasse religar essas pontes aí, de uma emocionalidade, né, que eu diria assim, que é mais do que eu colocar no campo do prazer e do desprazer, ou só de resgatar, eu acho mesmo, esse lugar que é de uma vivência que fez uma marca nesse sujeito, ou construir essa marca de acordo com a força da minha performance também como músico, né? A gente sabe que tem professores que têm esse poder de transformar a nossa vida, de mostrar outras formas, né? Então, eu acho que o próprio projeto, inclusive recentemente morreu o Ken Robinson, que é um grande pesquisador dos processos criativos, né, na educação. Ele dizia que a escola matava a criatividade, e eu acho que toda aprendizagem é uma recriação. E aí ele colocava que no seu projeto massificante, homogeneizador, a gente perde justamente essa singularidade da experimentação, né? Um projeto quase tem uma lógica disciplinar, serializante. Então, eu acho que o ensino das artes, ou mesmo da música, precisa ser esse que, de alguma forma, digamos assim, faz ali as suas pequenas subversões em relação a esse sistema pela alegria, né? E, assim, não é alegria o termo, mas por essa coisa tão especial que é a experimentação. Que nem um logaritmo, é difícil a gente falar de uma experimentação, de um logaritmo, pelo menos para mim, que não sou da matemática. Aí o professor vinha com exemplo que o volume de não sei o que era tal escala e o do ouvido da gente era... que aquilo não me ajudava muito. Mas essas coisas têm uma relação muito forte com o corpo da gente, e que a escola também ensina a gente a esquecer, né, dessa corporeidade, né, sentado, aquela história da cabeça para cima. Então, acho que o ensino das artes não é à toa que está sempre no foco das perseguições políticas, né, enquanto projeto educacional, ela tem esse poder aí de transformar, de mobilizar afetivamente, né? Não só a emoção enquanto essa resposta imediata, né? Mas também de reconstruir essa história da gente. Mais uma coisa, nessa pergunta, né? Eu acho que é isso. A gente pensar em como a gente pode construir histórias significativas com esses estudantes, né? Se eles não guardam, e provavelmente eles vão articular, porque o próprio Bush, quando ele falava, a ideia dele, que ele construiu a teoria do campo de ação, tem um livro, que é a teoria da ação simbólica, que é dele, é um livro enorme, tem online, inclusive, e ele estava querendo entender como se dá os possíveis da ação. Eu, por exemplo, nunca pensei que eu fosse me tornar uma professora, porque eu sou uma sobrevivente do sistema escolar. Eu já tive até um diagnóstico de autismo quando era criança, tamanhas minhas dificuldades com escola. E aí, de repente, a vida lhe devolve isso. Então, tem um lugar, numa responsividade que alguns professores conseguiram
me mover, né, me mexer. Então, o professor ele tem um lugar muito, muito importante do que ele também quer ofertar enquanto oportunidades para o campo de ação dos seus estudantes, e nem sempre a maior riqueza dessa oferta vai ser a técnica, né? Ok, nós temos uma pergunta aqui do Eduardo Bruno, que ele diz o seguinte: Marina, na questão psicológica, gostaria muito de saber o que fazer quando em certos momentos de performances, lembranças negativas atrapalham uma apresentação. O que deve ser feito ou pensado para barrar essa autossabotagem? Ai, Jesus! Deixa eu pensar, nunca pensei nisso. Tá vendo o problema de, às vezes, ser muito teórica, né? Isso me falta elementos da vivência, assim. Eu vou falar de uma coisa mais pessoal, que eu não tenho estudo sobre esse processo de superação. Mas eu acho que é muito importante, às vezes, a gente saber que situações, aí vem a singularidade, a unicidade, né? Porque essas inibições, respiração, Pablo está falando, né? Mas essas inibições, ou isso que se coloca como um bloqueio, às vezes a gente está com o outro e participar com ele e segurar a mão dele para ele poder ir com a gente, ajuda a gente, pelo menos, a desmoralizar se aquilo tem uma marca de uma situação muito particular. Outra coisa é que, às vezes, essa idealização da perfeição impede que a gente possa vivenciar de forma criativa justamente ali onde acontece aquilo que a gente poderia colocar entre erros, como erro, né? O próprio sistema escolar, ele se constitui dentro do binômio acerto e erro. Ou você acerta, ou você erra. E a gente sabe que, por exemplo, aquilo que não vai bem, né, não deve ser pensado só como aquilo que a gente deve jogar no lixo, mas que a gente deve perguntar o que está acontecendo ali. Ter coragem da gente justamente se debruçar sobre aquilo juntos, né? Então, assim, eu acho que não tem uma fórmula pronta, nenhum estudo sobre isso, mas eu acho que a presença acolhedora do professor, uma espécie eu vou usar um termo meio forte, certo? Mas que, para mim, ajuda, às vezes, a gente desmoralizar um pouco o campo da vergonha e pensar mais no campo da exploração engajada na experiência, do que aconteceu ali naquele momento e oportunizar outras situações que esse sujeito se sinta mais seguro. Porque uma das coisas, essa pergunta é muito boa, porque uma das coisas que essa sua pergunta me lembra é a teoria winnicottiana, que ele vai dizer que não existe criatividade sem confiança. E o Bush está falando também da construção de um self a partir dessa relação, né, com esses instrumentos, mas que justamente o sujeito precisa adquirir uma confiança nele mesmo nessa relação, né? Então, para o Winnicott, a chave do desenvolvimento humano, a gente vai dizer que a marca da saúde do nosso desenvolvimento é o viver espontâneo, autêntico, criativo, e isso implica o estabelecimento de relações em que eu sinta que o outro não vai faltar, que o outro não vai me abandonar, que o outro pode ser aquele que vai me ajudar a seguir, né? Então, eu acho que tem professores que podem ter uma atitude diferente em relação ao erro. Esse também já é um momento da gente pensar, por exemplo, na psicologia, eu só vejo dissertações de pesquisas que deram certo. A gente nunca discute quando aquela pesquisa não deu certo, ou quando um método precisou ser abandonado porque estava dando tudo por outro caminho, e como aquilo foi importante. Então, eu acho que tem esses elementos aí nessa relação, mas, assim, eu estou aqui falando de uma visão mais pessoal, né? Eu não teria, assim, uma resposta para essa questão, mas eu agradeço que me fez pensar também nesses processos de superação e construção da confiança em si, no outro e nessa mediação, né? Então, construção de confiança, essa expectativa de que o outro não vai me falhar. A pergunta de Eduardo nos faz pensar que essa intervenção do professor, essa intervenção violenta, nesse lugar tão especial, desse sujeito que está se inscrevendo no mundo a partir da arte,
que está nessa busca por si mesmo, e muitas vezes ela é violenta, então ela rouba essa força, ela rouba essa coragem, não é? Porque você tem, não sei se foi a Tati ou Robson que colocaram no início, esse aluno, ele tem uma construção fora da academia. Então, quando ele vem para lá, tem muitas vezes uma outra forma de se escrever, se representar essa linguagem musical. E como esse encontro e esse desencontro se dá, muitas vezes não é de forma delicada, por aquele que poderia ajudar essa ponte, né? Ajudar essa mediação a ser muito tranquila desse autoencontro, né? Então, é muito precioso isso que você traz. Muito precioso mesmo. A Irma coloca aqui, né, faz uma observação. Obrigada, Irma, pela presença, pela participação. Acompanho uma professora de piano que diz que o momento de estudo deve ser sempre muito agradável para que essas boas sensações sejam levadas para a performance. A performance deve ser a expressão ou replicação do estudo, diz a Irma. Rodrigo Oliveira coloca, voltar-se ao seu universo, sentir prazer visual e sonoro. Então, e Tatiana chama minha atenção, dizendo que tem uma pergunta de Alexandre acima. Você quer comentar essas duas observações? Eu leio a questão de Alexandre Félix, que está aqui colocada. Você prefere que eu faça a pergunta agora também, ou você quer comentar essas duas questões que eu li? Só uma coisa, assim, que o prazer, eu sou um pouco ambivalente em relação ao prazer, que se por um lado eu sei que é importante, eu acho que nem tudo necessariamente é só prazerante, às vezes é uma inquietação. Nem sempre, principalmente em processo de aprendizagem, meu marido, por exemplo, Luciano, ele é um entusiasta da aprendizagem, como é o lema dele? Aprendizagem com diversão e prazer, uma coisa assim, né? E a gente sabe que nem sempre a gente consegue manter esse prazer, que tem uma parte desse tornar-se que vai ser confrontar-se com o erro, ver a distância da performance individual, interior com a exterior, etc. Mas existe esse campo aí nebuloso entre o prazer e o desprazer, entre a segurança daquilo que eu quero ser e daquilo que eu consigo ser hoje, que é uma inquietação produtiva. Eu acho que é construir essa experimentação que, antes da gente pensar no prazer, ela precisa ser, sobretudo, uma atenção produtiva, uma inquietação que mobilize, uma curiosidade, uma vontade de explorar, porque nem sempre o prazer vai ser a nossa primeira via de entrada, né? Eu sempre amei balé, e o meu início no balé era com uma professora duríssima, e mesmo ela sendo, assim, aquela dureza, alguma coisa acontecia ali naquela relação, daquilo que ela me ensinava, que ela falava do meu corpo, que sempre me deixava com a vontade de voltar e mostrar que eu conseguia fazer melhor, ou de mostrar para mim, ou de experimentar aquilo que ela estava falando. Então, às vezes, o professor, porque cada professor tem um estilo, né? Eu também acho que o prazer pode ser uma faca de dois gumes, ou do professor, que inclusive não permite que o aluno possa ter uma autocrítica do seu próprio trabalho, né? Então, acho que ele precisa, eu acho que a gente pode pensar num degrau anterior aí, também, que é o da experimentação que inquieta, que descentra, que provoca, sem desanimar. Veja que isso é quase já que a gente está falando de música, né? Uma orquestração muito delicada, e que a gente sabe, a figura do professor tem muita centralidade. Tem professores que transformam quem a gente é para a vida toda. Então, a pessoa do professor, junto com a emocionalidade da música, é algo que vai atravessar, eu imagino, a vivência e que pode transformar a vivência de muita gente com a música, né? Então, esse é um ponto, assim, de como que a história do próprio professor se mistura com a própria experiência do aprendiz, né? Por isso que ser professor é um negócio tão complicado, que não é só a gente tocar um instrumento, né? Mas é a gente inteiro ali. Nós estamos a 15 minutos, não é, de encerrar, então eu vou colocar aqui a questão de Alexandre e o comentário de Gabriela.
Gabriela Martins diz: gostei muito, achei super interessante. Muito obrigada por essa linda contribuição. E Alexandre pergunta: sabemos que a música tem um lugar na vida desde sempre, já na infância. Como explicar esta ligação tão íntima entre música e sentimento? Eu explicar eu não sei. Mas, por exemplo, tem uma certa psicanálise que vai falar, inclusive, que as palavras chegam para a gente primeiro como música, né? O Bakhtin, inclusive, ele lembra a gente que, para além do que se diz das palavras, existe uma coisa que é a entonação, que é essa coisa que pode, inclusive, transformar completamente o significado e que tem um efeito muito direto, né? Então, até do ponto de vista das nossas vivências dentro da barriga ou dos nossos cuidadores, nosso primeiro contato com a linguagem, eu imagino que foi um contato musical, né? As crianças, inclusive, elas brincam de falar, muito antes de falar, quase como essa música, né? Então, os psicanalistas vão falar da língua, dos manhês, né? Você sabe que a mãe, quando vai falar com o seu bebê, ela fala de um jeito bem cantado, né? Como é que vai? Eu não tenho filhos ainda, infelizmente, mas a minha cachorrinha mesmo, quando eu vou falar com ela, que para mim ela é uma pessoa não humana, sou eu e a mulher do padeiro do Alto da Compadecida, eu sinto que ela é capaz de me entender, mas veja que é muito, muito mais do que o que eu digo essa entonação. Então, acho que a gente tem uma relação aí muito primeira, né? A sonoridade, as nossas respostas mais reflexas também. Então, eu acho que tem essa dimensão aí que é uma das primeiras inscrições do outro em nós, e se a gente for pensar em impacto, é a entonação, né? Muita gente, por exemplo, às vezes não aguenta a voz de uma certa pessoa ou um determinado som, aquilo é muito aflitivo, então veja que é como se fosse um primeiro registro, né? Falam do sistema olfativo, mas eu penso que antes ainda, né, tem essa entrada que é pela musicalidade da vida, né? O ruído, a música, os silêncios, então são intensidades, né? Intensidades que a gente poderia chamar infralinguísticas, é como se fosse o ultrassom dos nossos afetos, né? Eu me lembro, por exemplo, que assim que eu me casei, eu ligava para o meu pai, que eu morro de saudade, ele dizia: minha filha, que bom que você ligou para este seu velho pai. E era uma voz assim, doce, parecia que era a voz de Deus. Então, isso me dava uma calma, só dele falar daquele jeito. Então, eu acho que música acho que a primeira música que a gente escuta é a voz desses outros que marcaram a gente, né? Berna? Sim. Eu vou, então. A gente tem uns minutinhos ainda, e eu queria pedir para a Marina falar um pouquinho mais sobre essa questão da resistência desses objetos, Marina, porque eu acho que é extremamente abstrato para os alunos, e se você pudesse falar um pouquinho dessa relação do humano com os objetos, e quando a gente diz assim, os objetos resistem, né? Tem essa resistência, eu acho que fica meio abstrato. Aí, se você pudesse comentar um pouquinho, eu agradeceria. Claro, com prazer. Eu vou começar por uma coisa que é um não objeto, para ajudar a gente a entender essa questão da ação e da resistência. Vamos pegar... Alguém aqui já viu uma aula de balé para crianças muito pequenininhas? Eu acho que não, foi um mau exemplo. Deixa eu pensar uma outra coisa. A resistência, vamos pensar aí que ela se associa exatamente a essa ideia de impacto. Uma ação, se ela transforma, né, se ela implica, inclusive, uma ideia de futuridade, ela vai encontrar resistências. Por exemplo, apesar da voz ser uma coisa que a gente tem, né, desde nascença, etc., tornar essa voz, a voz de uma cantora lírica, pode ser um processo para uma vida inteira. Inclusive, eu posso desistir, porque essa voz, ela nunca vai
ser completamente dominada pelo meu campo volitivo, pelas minhas vontades. Até esse copo que eu estou bebendo água aqui, né, para ele funcionar como um copo, ele vai gerar, né, aquilo que a gente na psicologia vai falar de affordance. Ele vai permitir algumas coisas e não vai permitir. Por exemplo, eu posso usar esse copo para arremessar na cabeça de um invasor que chega aqui dentro da minha casa, né, e dá tempo de eu correr. Então, isso é uma possibilidade desse uso que é provocada pela resistência. Ele é vidro, ele quebra, ele corta. Então, do nosso corpo aos mais diversos objetos do mundo, agir sobre eles vai implicar em encontrar tanto a sua materialidade física, né, e como também aquilo que ele permite e aquilo que ele não permite, né? Então, por exemplo, eu não posso fazer com que esse copo voe, a não ser que eu o arremesse, né? Então, existe tanto o campo dos possíveis desse objeto, como daquilo que ele oferece de resistência para o meu campo de ação. Então, como o Bush está falando, o violino, por mais que uma criança tenha pais violinistas, etc., a posição, o domínio daquele objeto não é algo que está natural, que vai acontecer sem a sensação de que esse objeto é um outro em relação a mim mesmo. O meu próprio corpo, apesar desse corpo ser meu, de eu ter nascido com ele, né? Ou até mesmo de eu ter feito algumas modificações nele, se eu quero, por exemplo, dominar balé, dança contemporânea, eu vou tropeçar de repente em tal ritmo, ou em tal contratempo, ou na temporalidade daquela música. Enfim, é como se esses objetos, eles escapassem ao plano apenas daquilo que eu gostaria de controlar, porque a gente sabe que, classicamente, o objeto seria o par oposto do sujeito. O sujeito seria aquele que tem um domínio sobre o objeto. Mas esse objeto, ele no campo da ação, ele vai oferecer alguma resistência. O trabalho da gente ao longo da vida, por exemplo, no tornar-se violinista, é sentir que esse objeto não apresenta mais resistências. Como bailarina, estou aqui ficcionada no Baryshnikov, que é uma imagem que eu tenho de pequenininha, que ele praticamente voava. É um corpo que não apresenta resistência nenhuma, né? Ou a voz de uma cantora lírica, né? Que parece que a gente, que não há nenhum esforço ali, ela é capaz de encenar fazendo tom mente agudo, né? Que não estaria dentro dos nossos esquemas, né? Que às vezes pode até vir, enfim. Essa ideia de resistência é a ideia, inclusive, da própria alteridade do mundo. A diferença do mundo em relação àquilo que, digamos, eu tenho em mente, o que eu me proponho, e como eu recrio essas resistências e, de repente, torno esses objetos quase que uma extensão de mim mesmo. Por exemplo, no contexto das tecnologias, né? Eu me lembro quando surgiu o iPhone, eu demorei um tempo para me apropriar daquilo, das coisas, né? Esses smartphones, essas tecnologias. E, num dado momento, a gente começa a vê-las quase como não separadas da gente, né? Quem trabalha com inovação fala, inclusive, de um futuro em que a gente teria esses tipos de equipamento acoplado ao nosso próprio corpo, né? Lentes de contato que trariam as informações, se a gente for olhar essas ficções para além dos inocentes Jetsons, né? A gente vê justamente a suspensão de qualquer barreira entre sujeito e objeto. E é por isso que a gente precisa repetir tanto e tanto a técnica, e a bailarina fere os dedos do pé na sapatilha, e quem toca o violino provavelmente também vai ferir os dedos. O rapaz do filme do Whiplash, quem é aquele cara? Você vê ele ali, então há alguma coisa quase que é incansável, né? Mas essa repetição, ela tem um lugar que é de acomodar, de tornar próprio, de tornar aquele objeto uma espécie de extensão da gente, porque ele não é, né? Ele é um não eu, e o trabalho é transformar ele numa extensão tamanha que eu não possa me imaginar sem ele. Eu não sei se eu consegui explicar bem, Tati. Conseguiu, sim. E aí a gente poderia, do ponto de vista metodológico, olhar como essa relação se dá e como essa
digamos assim, essa superação da resistência, ou esse drible que a gente dá na resistência acontece, né, Marina? Seria uma possibilidade. Sim, aí é que entra o lugar dos fantasmas individuais. Eu vou ler que essa resistência é uma coisa transitória, que é só eu conseguir alongar um pouquinho mais a minha perna que eu vou conseguir fazer aquele grande GT, ou que eu preciso só melhorar a minha respiração, que a minha voz vai ser projetada daquele jeito, ou dizer, não, isso daí não é para mim, tá me ferindo demais, ou isso é sobre-humano. Eu me lembro de uma colega no balé dizia, olha, o nosso corpo não foi feito para dançar. Todos os bailarinos já operaram o joelho. Por que você quer fazer isso com a sua vida? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, tem esses elementos aí que vão entrar em questão esse simbolismo desse objeto, porque não é só, como o Bush diz, não é só um objeto, ele vai ser revestido dessa camada aí simbólica, polivalente, que traz elementos da minha história, da minha cultura, que vai fazer com que esse objeto se torne uma marca da minha identidade. Ou se torne um alien. Isso nunca foi meu, não sei porque me botaram. Por que a escola me botou para ver esse negócio? Né? E por aí vai. Então, os nossos fantasmas são os nossos mitos individuais que permitem que eu viva esses desafios de uma forma obstinada, de uma forma hesitante, ou simplesmente diga, isso não é para mim. E eu não quero me tornar nisso. Muito obrigada, Marina. Nada, Tati, eu que agradeço. Então, eu ratifico aqui, em nome do DIPEM, em nome do Instituto Federal de Pernambuco, do Campus Belo Jardim, da licenciatura em música, nossa gratidão por essa contribuição, por essa fala tão cheia de significados, de afetos. Para mim... Então, acho que você vai precisar vir mais vezes conversar conosco, não é, Tatiana e Robson? A gente vai lhe convidar mais vezes. Me chamem Com certeza. mesmo, porque sim, as questões são muito boas, inclusive para a gente poder construir, né, pesquisas, para a gente poder conversar dessas coisas que são as coisas que eu acho que realmente importam, né? As coisas mais bonitas, eu acho que... E as coisas mais... É que eu não gosto desse termo bonito, né? Mas essas coisas, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, não é o mais bonito, mas eu acho que é o que é mais vivo, o que é mais nosso, né? O que torna a gente mais humano. Ou boniteza, né? Para trazer um termo assim, de Paulo Freire, né? De boniteza. Boniteza. E muito, muito obrigada por tudo, Tatiana, professor Robinson, professora Bernardina. Realmente tem sido um prazer conversar com vocês. E eu sei que esse diálogo vai me fazer aprender muita coisa. Pois gratidão mesmo, gratidão a todos que participaram, a todas as pessoas que participaram. E eu passo a palavra ao professor Robson para que ele possa divulgar o próximo webinário e finalizar as coisas aí juntamente com a professora Tatiana. Meu abraço a todos, saúde e paz para todo mundo. Obrigada. Também agradeço, né, em nome do DIPEM, a professora Marina por essas reflexões, né, tão instigantes e que fazem a gente pensar, né, em coisas que a gente vive, mas que não pensa muito sobre elas. Estou falando de quem é da área de música, né? Muito obrigado, professora Marina. Gostaria de convidar todos. O nosso próximo webinário será um evento com pessoas do DIPEM, né? A professora Vanessa, que faz parte do DIPEM, e 3 alunos nossos que vão apresentar trabalhos já construídos, né? No nosso último projeto de pesquisa, né? Então, o nosso próximo encontro será daqui a uma semana, né? Na quinta-feira, dia 24, e vocês receberão por e-mail uma informação para a inscrição nesse último webinário dessa série, né? Que é um evento com pessoas do próprio DIPEM. Todas as pessoas que estão inscritas receberão essa informação por e-mail para se inscreverem para esse nosso último webinário da série. Desde já agradeço a todos a presença de hoje.
Boa noite, um beijo para todo mundo e até semana que vem, né? Boa noite, obrigada. Um Tchau, abraço. gente. Tchau. Obrigada.